que a gente mexa nesse material, né? A gente agradece também por saber que em momentos assim nós estamos gerando energia por um motivo que se encontra também aí nessas questões. Não memorizei, mas a 617, quando pergunta se essas leis também abrangem as questões morais ou as materiais somente. Então, nós vamos tomando conhecimento de que, mexendo nessas leis, sentando para estudar, estamos procurando desfrutar desse material riquíssimo e também fomentando um movimento magnético importantíssimo. Eu gosto de lembrar disso para mim mesma, porque fortalece esse senso de aproveitamento. O proveito é para o nosso íntimo, é para o íntimo de quem está mexendo no material. O proveito é também para o ambiente em que nós estamos envolvidos. Então, na nossa casa espírita, no nosso bairro, nós sabemos disso, mas é interessante reforçar isso na nossa mente. Estamos movimentando energias poderosas e nós não sabemos o alcance, a potência, a capacidade que essas energias têm de agir no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual e no nosso ambiente psíquico. Então, de fato, estamos tendo um grande peito. A Ivone Pereira, no livro Devassando do Invisível, traz uma experiência de desdobramento em que um mentor diz para ela que se todo espírita tomasse consciência do que ele está movimentando, quando ele lê, faz uma simples leitura, ainda que sozinho, ou quando ele está num estudo, está em oração, a energia que todo ser humano movimenta nesses momentos é carreada pela espiritualidade para atender encarnados e desencarnados que se encontram em processos de aflição, de inconsciência, de endurecimento dos sentimentos. Então, a abrangência desses benefícios é tamanha que a gente ainda não sabe calcular, né? É muito motivo de gratidão, motivos infinitos de gratidão. Fora os laços de simpatia material também, que nós vamos dando chance para o nosso coração desenvolver. Então, pessoal, no livro Nos Domínios da Mediunidade, entre tanto material que a espiritualidade nos oferece, essa riqueza toda, o André Luiz está passeando, se eu não me engano, é no museu ou no antiquário, não me lembro bem agora, com o mentor, que está direcionando os estudos sobre mediunidade, dele e do Hilário, e eles deparam com um espelho belíssimo, uma obra de arte. Ao lado daquele espelho se encontra um espírito feminino, na apresentação feminina. Uma jovem muito triste. E quem está passeando para conhecer o local, um trio se aproxima do espelho. E uma das mulheres diz: "Olha que peça linda!" E se aproxima mais ainda do espelho. A jovem desencarnada é sensibilizada por aquela fala, ela faz uma expressão de quem não gostou, se aproxima da mulher que fez referência ao espelho e dedilha os ombros da mulher. A mulher sente um calafrio e diz que aquele ambiente parece alguma coisa que lembra cemitério e vamos sair daqui. E chama os companheiros para saírem dali. André Luiz e Hilário ficam bem impactados e parece que é Hilário que pergunta: o que acontece? Por que ela está ali? O mentor explica que aquele espelho foi um presente de um amado dela. Esse livro é escrito em 1955. E esse espelho a moça recebeu em 1700 e pouquinho, 1790, pelos
pelos cálculos que eu andei tentando fazer, 1790. Então, esse tempo todo que a moça está ali vinculada ao espelho. Para onde o espelho é deslocado, ela vai junto com ele. E então o Hilário pergunta: mas e se alguém comprar esse espelho daqui? O que que vai acontecer com ela? A gente pode fazer um monte de suposição, né? E vamos deixar essa suposição para o transcorrer da nossa conversa. Vamos levar agora o nosso pensamento para Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, logo na introdução. Na primeira frase, ela informa que no vórtice da era tecnicista, o homem moderno delira. Nós deliramos perante o, a enxurrada que a tecnologia dispara diante dos nossos olhos, atônitos, eufóricos, porque nem dominamos, mas não conseguimos deixar de desejar dominar. E isso não faz o resultado, isso é exaustivamente, talvez exaustivamente estudado pelos especialistas do desenvolvimento humano. Imagem congelada. Eu estou congelando, gente? Eu estou congelando muito? Não? Não. Tá bom. Aqui para mim está oscilando um pouco aqui a imagem para mim. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa avisa que eu ligo os dados móveis. Então, os especialistas em desenvolvimento humano não se cansam de estudar, né? Onde é que esse homem quer chegar? O que é que está faltando para o homem? Onde é essa felicidade que ele tanto busca e ele não encontra? E por mais que desenvolva o intelecto e por mais que se aproprie dos instrumentos, como é o que diz Joana, o homem não encontra. E aí, finalizando essa introdução, ela diz de um caso de que um jovem procurando o sábio Iléu, um famoso sábio, um famoso doutor da lei, o jovem estava querendo que todo o conteúdo da Bíblia fosse ensinado para ele enquanto ele permanecesse apoiado em uma perna só. Quem já tentou ficar apoiado em uma perna só sabe que às vezes não vai conseguir demorar muito tempo, né? Se sustentando num pé só. Então, o jovem desafiando os sábios fez essa proposta e Léo aceitou o desafio. Toma a tua posição. O jovem ficou num pé só e o sábio respondeu para ele: ama. O jovem, então, um pouco espantado, só isso? E o resto da Bíblia? E Léo disse para ele: basta o amor. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. E eu, eu fiquei muito tocada com esse conto com que Joana nos brinda na introdução, né? Porque de fato nós observamos a doutrina espírita, os estudos que são apresentados, o Evangelho de Jesus, as parábolas narradas e os fatos, as passagens registradas, e tudo aponta para essa que é a lei divina ou natural. É natural, é da natureza humana, é divina, é a ordem de Deus, é a ordem cósmica a qual nós estamos vinculados e submetidos até mesmo, mas que ainda se encontra embotada na nossa mente, né? Ainda se encontra obscurecida pelos nossos próprios equívocos e até mesmo pela nossa própria busca. Nossa busca desenfreada dirige a nossa atenção para o exterior, para a tecnologia, para o que eu posso tocar, o que eu posso mexer, o que eu posso manipular. O meu íntimo
é difícil de alcançar muitas vezes, precisa de determinados esforços. E como nós somos sensoriais demais, o exterior está sempre nos convidando e falando mais alto para o nosso coração, para o nosso interesse. Essa lei divina é regulamentada pelo padrão universal, padrão de organização universal. E então, quando é perguntado se ela é a mesma em todos os lugares do universo, ela é única, porque Deus é único, porque Deus não pode ser, se Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, imagina a bagunça cósmica universal se Deus se demonstrasse um temperamento num local, um jeito de exigir ou de esperar, aguardar algo de nós, nos estimular para alguma outra coisa em outro local, né? Então, essa lei é única, embora ela vá atender, ela vá ser especialmente explanada, mostrada de acordo com a capacidade de cada povo, de cada humanidade de absorver esses ensinamentos e de se entregar a esses ensinamentos, né? Porque, como ele vai dizer também aí nesse finalzinho, ainda a gente está começando de trás para frente, de frente para trás, e fazendo um passeio, mas eu garanto que a gente está localizado entre a 614 e a 628. Então, a pergunta é por que que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Mas a verdade é sim, essa verdade que o Consolador trouxe para a gente agora, né? Então, a espiritualidade informa que é preciso, é necessário que cada coisa venha a seu tempo, que é necessário que a gente se acostume com a luz. Isso responde também ao nosso coração quando a gente, assim, poxa, vou assistir esse estudo, vou participar do estudo daquele livro, ou esse tema novamente, mas já li, já escutei, já falei. E o que que nós estamos vendo? Nós somos seres que estamos vindo de um percurso de existências que estabeleceu hábitos e costumes no nosso comportamento, no nosso jeito de pensar e nos nossos sentimentos também. Então, nós estamos formatados num determinado padrão que nem sempre corresponde ao padrão cósmico, ao padrão da consciência cósmica, que agora já chama a nossa atenção. Há um pouco de tempo atrás, para muitos de nós ainda nessa encarnação, nós não tínhamos interesse, nós não estávamos sensibilizados para essa organização cósmica, para essa percepção de questões além do a hora de descansar, a hora de comer, a necessidade afetiva, física. Em geral, a gente estava mais focado nessas necessidades imediatas, né? Então, atualmente, da mesma forma que essa 628 vem falar da suavidade que nós precisamos para nos entregar, para que não nos escandalizemos, não nos assustemos, e acabemos tropeçando na nossa compreensão equivocada, então é preciso que a verdade seja mostrada aos poucos, de acordo com o que nós vamos amadurecendo, de acordo com o nosso recipiente. Então, nós somos um recipiente. Se colocar um conteúdo muito grande, vai transbordar e pode causar algum estrago ao nosso redor. A repetição da vivência, a repetição do estudo, a observação do ponto de vista desse espírito e daquele outro, vão ajudando o nosso pensamento a rever. Ah, eu vejo novamente. Aí eu me acostumo. Eu que estava acostumada pouco tempo atrás à lei do toma lá da cá, à lei do Gerson, à lei do mais forte, a lei que diz que tem que ser
tem que apresentar determinada configuração estética, eu começo a me acostumar a ouvir com mais tranquilidade outros conceitos, outra filosofia. Só que lembrando que eu tô com um padrão estabelecido. Por quanto tempo esse padrão antigo está estabelecido? Por quanto tempo eu estou com esse tecido, como diz Jesus, tecido velho, com esse tecido antigo na minha organização da minha psique ao redor de mim, a minha organização magnética, o meu corpo espiritual, que agrega matéria de acordo com o meu pensamento, com o meu sentimento. Há quanto tempo eu estou agregando esse mesmo padrão de matéria cósmica? Eu estou agregando nesse mesmo padrão a matéria cósmica, que é neutra, né? Que é altamente flexível, que responde ao comando do meu pensamento e do meu sentimento. Então, tem um tempo que eu estou vibrando naquele mesmo diapasão. A novidade, a boa nova de Jesus Cristo e a novidade do Espiritismo vem então fazendo esse processo, me ajudando, me oferecendo o fio da seda com o qual eu vou tecer a nova túnica nupcial. Eu vou tecer a nova túnica nupcial para essas bodas a que o rei me convoca. Essas bodas que estão normatizadas pela lei divina, pela lei natural, pela lei cósmica, pela lei que é de amor e solidariedade. Então, todos esses casos, todas essas narrativas que a espiritualidade amiga nos traz, vai reforçando na nossa compreensão, que ainda é curtinha, que ainda não pode lidar com a luz, com o deslumbramento da verdade absoluta, tanto que cada um de nós tem um jeito de interpretar o Evangelho, ou o livro dos Espíritos, ou uma história que a gente escute, vai nos tocar nesse ou naquele sentido, porque somos diversos, né? Porque estamos cada um no nosso ponto de caminhada. Então, essa lei que vai nos oferecer esse material, que vai ajudar a gente na nossa tessitura dessa túnica espiritual, é a lei moral, que é a lei natural, que é a lei que rege os fenômenos materiais também. E aí a gente já viu de que fenômeno material nós estamos falando. Para começar, nós podemos estar falando desse fenômeno, da nossa vestimenta espiritual. Então, o meu corpo espiritual, a minha túnica eletromagnética, a minha túnica nupcial, ela é organizada por matéria. Ela é matéria, uma matéria muito especial e organizada, construída a partir de matéria universal, matéria cósmica, fluido cósmico, né? Então, essa matéria, essa lei da matéria, ela está submetida à mesma lógica que a lei moral. A minha túnica, eu corro o risco de ser convidada a me retirar do banquete, dependendo do padrão de sentimento e pensamento que eu esteja mantendo em vibração no meu íntimo. Dependendo desse padrão de sentimento e de pensamento, eu estou tecendo um formato, uma coloração, uma densidade para minha túnica nupcial. Eu posso ou não ser convidada a me retirar do festim de bodas. Então, essa matéria da minha túnica nupcial, ela é organizada, essa lei que rege a matéria, ela também vai ser organizada pela minha, desculpa, o meu lado moral, a minha vivência moral está submetida à mesma lei. Não sei se eu dei uma enrolada agora. Está submetida à mesma lei, que é a lei de amor, que é o que vai ativar em mim potências que vão me ajudar a modificar o ambiente em que eu me encontro, vão ajudar a ativar, a organizar, inclusive, essa matéria espiritual com que eu me revisto, né? Então, o convite que vai sendo feito para a gente, ele é
ininterrupto. Ele se repete, ele se amplia e se aprofunda, a fim de que nós consigamos mergulhar nessa proposta, a fim de que nós não fiquemos mais espancando os profetas, a fim de que nós aceitemos finalmente o convite para essas bodas. Porque a lei, sendo de amor, ela está falando de solidariedade, ela está falando de respeito, de equilíbrio, tanto comigo mesmo quanto para com o próximo. E nesse ponto, nós vamos voltar lá na moça desencarnada que está parada ao lado do espelho. Quando quando o mentor é perguntado, então, se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, o instrutor responde: de certo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. Então, de certo, arcaria com a presença da moça desencarnada. Mas aí o Hilário fica assim: mas isso ia ser justo? Eu chego aqui, uma pessoa chega aqui para comprar, para levar essa peça, e ela leva também um espírito desencarnado que está em estado íntimo de perturbação, que a gente chama de obsessor, um irmão que está em estado íntimo de perturbação. O que a pessoa tem a ver com aquela situação? E aí o instrutor responde assim: o moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, seriam eles que, por um mecanismo dessa lei, iriam acabar sendo atraídos para esse objeto, para a imantação. Olha a matéria e a moral aí caminhando juntas de novo na lei universal, seriam atraídos pela imantação dessa moça a partir desse sentimento desencadeado nela pelo rapaz. O rapaz deu a ela o espelho de presente, foi porque ele tinha que ir embora para a Europa, voltar para a Europa junto com os pais, e ele prometeu para a moça que ia voltar para o Brasil. A moça ficou esperando, a moça morreu esperando. Lá na Europa, ele conheceu outras pessoas, se envolveu com outra mulher, provavelmente dissuadiu da ideia dele também voltar para o Brasil para reencontrar a outra jovem. Então, o mentor está dizendo que todos nós estamos comprometidos. A ordem do nosso comportamento moral vai determinar o tipo de vibração em que nós estamos envolvidos. E ele continua dizendo assim: reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. E aí o Hilário pergunta se ela fosse atraída por algum círculo de cura, ela não podia se libertar daquela situação de ficar paralisada no tempo, presa ali ao lado de um objeto? E o mentor diz sim, isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, que lei? A lei cósmica universal, a lei divina ou natural, a lei de amor, a lei do respeito, que, segundo informa a questão 621, está escrita na nossa consciência. Então, está escrita na minha consciência. A gente pode abafar. Esse jovem foi embora e abafou. Lembrava da moça e abafava. Se deixava envolver pelas delícias, pelas conquistas, pelo que ele estava vivenciando, experiências novas que ele passou a vivenciar na Europa, a terra natal dele. Então, ele não considerou, não entrou em contato, não mandou uma carta, não mandou um mensageiro para liberar a moça daquele. Ele pediu que ela ficasse esperando por ele. Então, ele abafou. Quantas vezes ele abafou a consciência? Quantas vezes a lembrança vinha como a consciência lembrando daquele vínculo, inclusive magnético, que se estabeleceu entre eles, e ele abafou.
a consciência para continuar seguindo o que a vida estava apresentando para ele, né? Os novos convites que a vida estava apresentando e ele não libertou a moça, manteve a moça lá aprisionada, né? Então, nós vamos observando nesses exemplos, nessas considerações que a própria doutrina nos traz, o desdobramento da organização dessa lei. É uma lei que está estabelecida e nos convida o tempo todo para esse autoconhecimento, nos convida o tempo todo para essa busca, nos chama para essa busca da felicidade. Nós vamos ver numa outra questão um pouquinho mais adiante que todos podem conhecer essa lei, é 619, né? Todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. São os homens de bem e aqueles que querem. São os homens de bem e são aqueles que querem. Então, quando mergulhando num conceito assim, talvez mais amplo, será? Posso dizer? Talvez não, mais direto, eu acho sobre o comportamento no bem, esse jovem que se comprometeu com a moça, pediu que ela ficasse esperando por ele e foi embora e nunca mais deu satisfação, ele não agiu corretamente, ele não agiu dentro da lei de respeito, ele não agiu, então, dentro do bem. A consciência remetia ele àquela lembrança e ele abafava a voz da consciência. Então, se ele tivesse desejado refletir mais sobre o comportamento dele, talvez ele tivesse desenvolvido um raciocínio mais seguro para escolher qual atitude coerente com ele e coerente com a moça ele deveria tomar. Para isso, ele precisaria querer, como lembra para a gente também a 117, né? Que o progresso de cada um de nós depende do nosso desejo. Qual é o desejo que a gente tem? O desejo que a gente tem é manter o foco no prazer imediato, nas respostas mais rápidas para o que a gente busca, como diz a Joana lá na introdução daquele livro. O homem está atordoado, porque ele está atordoado com toda a parafernália tecnológica e não consegue se encontrar, e não consegue se acalmar. Então, qual é o desejo real? É. E qual é o investimento que nós estamos fazendo para acender essa lei que está escrita na nossa consciência e que é o roteiro da nossa felicidade? Eu estou repetindo termos que estão espalhados nessas questões, né? Então, ela é a 614. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então ele desajusta, a gente se afasta dessa perquisição que a nossa consciência faz, né? Essa busca. Leon Denis, lá no livro, acho que é o problema do ser, ele diz que todo mundo pode. Ele diz isso antes do boom da mágica da meditação, né? Que todo mundo fala, ai, vamos meditar que a gente vai ficar zen. Ele fala isso antes desse boom. Então ele diz que todo mundo pode buscar momentos de pacificar a mente, buscar momentos de contato com a natureza, buscar momentos de recolhimento para repensar, para pensar sobre o seu dia, para que venha à tona o que de fato nós desejamos, o que de fato nós estamos buscando. Então, é o desejo. A gente vê aí esse momento em que, como espíritos no percurso eterno da evolução, nós temos acesso às ferramentas para que a lei se clarifique dentro de nós mesmos, para que nós possamos, então, vivenciar de forma mais pacificada, satisfatória, os passos que a vida nos convida a dar, né? Então, nós vamos
seguindo esse nosso passeio por essa lei divina e natural, o... ele vai lembrando lá na 620, perguntando se a gente compreende melhor essa lei antes de encarnar. E depois de encarnar, a gente esquece um pouco essa lei, né? A gente esquece um pouco essa lei porque o mergulho na carne provoca o esquecimento para o nosso benefício. Mas esses impulsos que a gente tem, que a gente entende agora que é a voz da consciência falando, nos estimulam sempre a fazer perguntas, nos estimulam sempre, quando a gente está um pouco irritado, um pouco insatisfeito, agora nós já temos material para perguntar se essa insatisfação, se essa irritação não estaria vinculada a comportamentos, a jeitos de nos conduzir que nós desejaríamos, mas não estamos entendendo, não estamos conseguindo seguir, dando assim material para a gente permanecer nessa busca com mais coragem, permanecer nessa busca com coragem de lidar com os nossos pontos que nos causam, a princípio, inquietação. Vai nos levar a compreender que a inquietação é um estímulo, a inquietação, a insatisfação, elas podem começar a ser vistas como estímulo para que a gente busque, afinal, qual é o melhor caminho a seguir? Qual é o rumo da estrada que eu tô desejando e que eu já posso buscar? Essa história da consciência é tão interessante, assim, no livro, já, nas telas do infinito, Ivone Pereira narra para gente né, mais uma viagem astral que ela faz, conduzida agora por Dr. Bezerra de Menezes. Ela, no momento em que ela tem um pico de insatisfação e irritação com a mãe dela. Então, ela vai nela, morava lá no interior, parece que nessa época morava em Lavras, observa aquela paz, a paz que está lá no pasto, na natureza, e aí ela se entrega a um sono. E rapidamente ela é convidada para fazer essa viagem. Quando ela se vê, quando ela se dá conta, ela está no Rio de Janeiro. Do interior de Minas, ela vem para o Rio de Janeiro e numa comunidade. Ela vai visitar uma jovem que está prestes a desencarnar por conta da tuberculose. Dr. Bezerra, então, faz o socorro possível para aquela jovem e desdobra para Ivone Pereira o passado, a situação que levou aquela jovem àquele quadro. Então, uma jovem que vivia numa situação muito precária com a mãe era costureira, ela era uma menina muito bonita e queria conhecer os bailes, queria conhecer a vida festiva, eu acho que é do Rio de Janeiro naquela época, e ela não se conforma de viver naquela situação de restrição com a mãe, ela não se conforma. Então, até que um dia, ela, num impulso, ela abandona a mãe e os irmãos mais novos e se entrega a um rapaz, o rapaz, aquela história que se repete, que a gente vê acontecer tantas vezes ainda, né? Faz a promessa, não cumpre, ela se vê abandonada e a ponto dela se tornar uma cortesã, tão bela que era, tão linda e tão cobiçada. Os homens mais poderosos e endinheirados frequentavam agora o palacete em que ela vivia. E a Ivone diz para a gente assim: muitas vezes, no silêncio das profundidades ignotas, uma voz cariciosa e comovida elevava-se em tom suave e conselheiro, falando à mente dela, conturbada pelos desatinos.
chamando ela para raciocinar sobre o que ela estava fazendo. Mas a aflita e atordoada, em presença daquela que ela reconhecia uma autoridade muito forte. Ela reconhecia uma autoridade potente e ela não queria ouvir a voz da consciência. E o que ela fazia então? Procurava se distrair, impunha silêncio à voz da consciência, procurava se distrair de forma mais intensa, ela se entregava mais intensamente ao prazer para abafar a consciência que, através da intuição, murmurava-lhe ao coração conselhos salvadores. Eram seus guias procurando falar com ela, né? Então nós temos, e nós vamos observar esse percurso no, no desdobrar dessas questões, que a humanidade sempre teve e sempre vai ter os guias, os missionários, que se aproximam da humanidade. Nesses momentos, e a humanidade sempre vai ter momentos de busca da inspiração. Nós sempre vamos ter momentos na nossa rotina, no nosso corre-corre, em que vai bater uma pergunta, vai bater uma melancolia, vai bater uma dúvida, um questionamento, ou até mesmo uma insatisfação, nos convidando à reflexão. E nesses momentos particulares, nós somos envolvidos pelas inspirações, pelas reflexões que os mentores nos oferecem. Fora como traz para a gente a 622, de tempos em tempos a humanidade sempre recebe, sempre recebeu e sempre vai receber missionários que estimulem através da ciência, através das artes, mostrando novas descobertas, sensibilizando o nosso gosto estético, provocando reflexões, né? Provocando na gente os suspiros de que a vida pode ser mais bela, a vida pode ser mais leve. Nesse movimento de estímulo para que a nossa consciência ganhe o espaço que ela já pode ganhar dentro de nós, dentro do nosso coração, e para que a gente possa então fazer esse movimento concretizando essa busca, concretizando a busca pela felicidade, a lei através do que estabelece a lei divina e natural para a nossa caminhada, né? E eles dizem ainda assim que mesmo que esses gênios e profetas cometam alguma falha, não consigam desencadear sua tarefa de, de forma completa, o que eles transmitem, as marcas que eles deixam, nunca vão ser de todo inutilizadas, vão sempre servir para nos inspirar em novas reflexões e para ajudar a humanidade a dar um passinho além desse local, né? E a gente pensando nesse passinho, a gente vai lembrar assim, em escala universal, em escala planetária, em escala intergaláctica, um movimento curtinho, um movimento pequeno, representa muita coisa, representa um espaço e um redirecionamento incalculável, inviável para a gente percorrer em uma encarnação. Então, da mesma forma, nós vamos nos assegurando que qualquer passo que a gente dê na direção da compreensão dessa lei vai reorganizar o nosso íntimo de uma forma espetacular. É muito diferente a gente sentar para conversar sobre isso, sobre a lei universal, a lei divina e natural,
e sabendo que o benefício é para nós e para o nosso ambiente e para as pessoas que estão vinculadas a nós, porque se nós provocamos, é a mesma lei moral que ordena a matéria, então se através do pensamento e do sentimento eu provoco ondulações, eu provoco movimentos no fluido cósmico que está ao meu redor, as pessoas que estão, os seres que estão vinculados a mim, vão ser tocados por esse novo movimento, esse movimento diferenciado que o meu sentimento e o meu pensamento, o nosso, né? Nosso sentimento e nosso pensamento está fazendo nessa roda em que a gente se entrega com confiança e com compreensão. Então, o os fatos vão acontecendo, as micromudanças vão se dando, e isso é um outro ponto que marca fortemente o nosso coração e o nosso sentimento e as nossas escolhas. Qualquer micropasso que eu dê faz movimentos diferenciados no meu sentimento, no meu pensamento. E isso perante a economia universal, eu posso chamar de micro, mas ele está sendo muito, muito grande, está sendo macro. Está me colocando diante de novidades, está me colocando diante de outras possibilidades. E estamos todos, através desses pequenos movimentos, desses pequenos encontros que realizamos, dispondo o nosso íntimo para essas mudanças que tantas vezes nós dizemos assim: não sei como fazer, não sei como eu vou fazer essa tal de reforma íntima. Sim, eu comprei o livro, participei do estudo, mas aqui dentro, na hora de misturar a dose do cimento com a areia, com a água, se fosse material, né? Eu não estou conseguindo. E aí a gente se entrega de novo, usa um tempo de novo, consome uma energia de novo, se afligindo, se inquietando, quando a lei está deixando claro para a gente que qualquer mini movimento que façamos já está nos tirando do lugar a que anteriormente nós ficamos atrelados, nós nos colocamos e permanecemos por um tempo incontável, né? E esse convite, ele se dá de muitas maneiras, né? A gente está chegando ao final. Só me sinaliza, faltam. Aqui são 10 para as 8. Que horas eu paro? Falta 6 minutos. É até Faltam 6 minutos. 19h55. Uhum. Então, qualquer. A gente está chegando lá na 626, 627, 628. Pulamos Jesus, né? Pulamos esse ser. Pulamos esse ser, mas vamos passar por ele também, né? Esse, eles respondem assim para a gente: elas estão escritas por toda parte. Elas estão escritas por toda parte e nossos olhos então podem se lançar para elas. Esse material, quando a gente está envolvido nessa inquietação, mas eu li sobre isso ontem, meu culto do Evangelho falou sobre isso ontem. E hoje eu já estou de novo tropeçando no mesmo ponto. Então, a natureza desdobra para a gente outros pontos de reflexão. Os espíritos são muito generosos quando falam para a gente do ciclo da natureza, do recomeço de cada dia, que o sol desponta nesse trabalho, nessa caminhada, nessa jornada cósmica, nos servindo de exemplo, nos exemplificando que a cada determinado número de tempo contado pela Terra, nós também somos chamados para outro recomeço. E aí, seguindo esse raciocínio, nós vamos estabelecer no nosso coração, com muita tranquilidade, com muita confiança, a compreensão de que
O sol nasce a cada 24 horas, mas nós podemos modificar o nosso comportamento a cada momento, a cada segundo. Então, esse movimento constante que a natureza traz, esse movimento das marés, uma hora se afasta, uma hora vem com mais intensidade, vai trazer reflexão para o nosso coração também sobre os nossos momentos de temperamento mais ou menos equilibrado. O que é que esse temperamento mais impetuoso, esse comportamento mais impetuoso está falando para a nossa reflexão? Então nós vamos sair daquele lugar de ficar cobrando muito de nós, cobrando muito do próximo, de ficar nos decepcionando conosco mesmo, de ficar até mesmo nos culpando. Nós vamos sair desse lugar da autocobrança, da cobrança alheia e começar a passear pelo caminho da compreensão do movimento. O movimento está acontecendo. Nós não temos como avaliar o efeito que esse movimento vai ter no final, mas nós podemos já confiar que se estamos desejando, não é aquele que deseja, não é aquele que busca o bem. A lei está explicando isso aqui para a gente. É quem busca o bem, é quem deseja. Então, se nós estamos desejando e buscando o bem, o movimento já está acontecendo, nos alertando para que nós nunca mais nos deixemos levar pela ilusão de que somos ainda os mesmos. Aquela coisa que aquele monte de voz de vez em quando na nossa mente, na nossa consciência vem, né? Ah, tá vendo? Ó você aí de novo. Ou às vezes um companheiro encarnado, né? Tá, fala e não muda nada no comportamento. O processo está se dando. Especialmente o processo está se dando porque nós estamos desejando, porque hoje o nosso desejo é outro. Isso é um escudo poderoso para que nenhum raio de desânimo nos tire da rota, nenhum raio de desânimo, nenhum raio de decepção conosco mesmo, de expectativa alta que criemos, né? Para o nosso ser que está dando os primeiros passos na jornada, que nada disso mais tenha capacidade de nos tirar da nossa rota, ainda que pareça que estamos marcando passo, tenhamos a certeza de que não estamos, de que o processo está acontecendo, de que a lei está escrita na nossa consciência e que nós estamos nos entregando a esse percurso da ordem cósmica, chamados pelo coração de Jesus Cristo. É o coração de Jesus que disse que estaria conosco durante esse processo da nossa transformação, que disse que estaria conosco para sempre. Ele exerce um magnetismo, que é a lei da matéria, ele exerce um magnetismo de atração muito poderoso, ele só não vai nos invadir. Então, ele dizendo para a gente que nós podemos nos deixar levar, que nós podemos perseverar nessa entrega a esse convite que a questão 626 deixa claro para nossa mente. Ele é o modelo, ele é o guia. De fato, e o olhar dele nos envolve. Do coração dele emanam irradiações muito poderosas. O espírito Baltazar, no livro Focos de Luz, nos ensina uma meditação, uma visualização terapêutica que nos coloca, propõe. Eu não estou lembrada qual é o capítulo, não sei se é o número 30 do segundo volume, é o volume 2 do Focos de Luz. Ele é o Conversa com Jesus ou Oração a Jesus, Conversando com Jesus ou Orando a Jesus, um dos dois títulos. Ele então nos diz que nós podemos visualizar esses seres de luz e desejar que eles se aproximem de nós, perceber o movimento energético deles
renovando as nossas energias e nos entregar nesse processo a restauração, inclusive da nossa energia do corpo espiritual, inclusive da restauração do nosso perispírito. Então, Baltazar, através dessa lei divina e natural, nos ensinando a reorganizar o nosso comportamento moral, reorganizando, nos entregando a essa nova organização da nossa matéria, né? Da nossa própria matéria espiritual. Reforça no nosso coração a 626, de que se meditamos, se desejamos, vamos encontrar espalhadas na natureza. Vamos encontrar os exemplos dessa lei no nosso dia a dia, no movimento simples que fazemos na nossa rotina, que possamos então passar a olhar uma simples conversa, uma simples ligação, um simples momento em família ou troca de olhares no ambiente de trabalho, no ambiente da casa espírita, que nós possamos observar que em tudo existe poesia da natureza, que em tudo existe um convite da natureza à reorganização do nosso movimento. E que a gente se entregue intensamente a esse processo que está lustrando a nossa consciência de modo que a lei de amor fique cada vez mais clara nos pequenos gestos, nos pequenos fatos da rotina. Ela está acenando para os nossos corações e possibilitando um novo arranjo do nosso íntimo, uma nova organização do nosso íntimo, na direção dessa luz perene que nos convida sem cessar. Graças a Deus, agradeço muito a vocês pelo convite, agradeço muito a espiritualidade que se faz presente na nossa vida, mesmo quando nós não estejamos percebendo, ela está lá, ao nosso lado e nos convidando para essa reorganização do nosso íntimo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Simone, por as suas palavras, seus estudos, né? Com certeza vamos repensar sobre tudo isso que foi dito agora. Muito obrigada mesmo. Que você retorne outras vezes à nossa casa, tá bom? Agora nós vamos fazer a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 1 a 5. Conheça-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarjas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, item 43 a 45. Livrai-nos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de peles de carneiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figo nas sarjas? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, 15 a 20. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e negarão a muitas pessoas. E levar-se-ão muitos falsos profetas, e levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos.
E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Agora nós vamos passar para o momento do passe. Convidamos todos os médios para tomar suas posições, por favor. Novamente, eu convido a todos a fechar os seus olhos, a elevar o pensamento ao Pai Maior e agradecer, mais uma vez, a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de amor e caridade. Que esses fluidos sejam benéficos para todos nós, que nós possamos absorvê-los, ficar mais energizados, mais felizes com nós mesmos, para que a gente possa compreender o quão importante é a nossa mudança, essa reforma tão sonhada, né? Essa reforma íntima. Mas isso é paulatino, é devagar e aos poucos. E nós já estamos fazendo isso, nós já estamos aqui todas as quintas para que isso aconteça, aprendendo e vivenciando isso todos os dias. E agora pedimos aos nossos guias, amigos espirituais, que nos conforte, né? Nos jorre fluidos de amor e paz, e que a gente possa absorver tudo isso. Que assim seja, graças a Deus. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Entretanto, houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por elevação providencial, a fim de fazerem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus. Ele pode, sem dúvida alguma, derrogá-la, se assim o desejar. Mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e muito menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribua a essa palavra, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, de tal forma que os próprios eleitos possam ser enganados. Daí resultaria que, podendo eles fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, porquanto nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerada como sobrenatural, maravilhoso, periculoso. Uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei natural.
É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz à medida que a ciência se amplia. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos. Que a luz se faça presente dentro dos nossos corações. Que a energia do bem e do amor seja os nossos companheiros no nosso dia a dia. Que possamos perseverar no caminho da tolerância e da paciência, principalmente conosco mesmo. Que possamos fazer da nossa caminhada, que é um pouco difícil, mas ela fica mais leve, mais calma, mais tranquila. E que possamos desenvolver dentro de nós mesmos o amor, a compreensão de saber que todos esses estudos, todas essas palestras, todos esses momentos são momentos edificantes, são momentos que constroem um ser melhor. É um momento que melhora o nosso moral. E que nós possamos imensamente aproveitar todos esses momentos, todas essas luzes, todos esses ensinamentos. Que possamos levar para o nosso dia a dia essa compreensão. Que possamos seres melhores amanhã, daqui a pouco, outro dia. Mas o importante é que possamos perseverar no caminho do bem. Sempre. Sem desânimo. Sem deixar para trás, deixando para trás tudo que é ruim. E botando no mundo um homem novo. Aquele que edifica e constrói. E assim, agradecidos imensamente pela grande oportunidade que nos destes, pedimos aos nossos guias e mentores espirituais, a Maria, a Bezerra, a Jesus, mas acima de tudo ao Pai, a permissão para dar por encerrado a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus.